1900, Freud lançava a interpretação dos sonhos, obra da qual ele se propunha a entender, investigar o inconsciente através dos sonhos. Freud tinha como objetivo investigar a mente humana. O que ele não esperava é que sua obra iria vir a se tornar a base para um movimento artístico revolucionário. A gente pode dizer que Freud revolucionou a psicologia, que revolucionou a arte. Entretanto, enquanto Freud buscava investigar a mente para ajudar os seus pacientes, os surrealistas queriam usar dos desvios do pensamento racional para fazer arte. Ou então, como Breton disse no seu manifesto, para libertar a imaginação do controle do consciente. O termo surrealista foi usado pela primeira vez pelo poeta francês e crítico de arte Guillaume Apollinaire em 1917 para descrever uma peça de teatro. Um ano depois, Apollinaire morre de gripe espanhola, mas ele já havia plantado a sementinha na cabeça do seu amigo André Breton. O que o artista André Breton fez alguns anos depois foi trazer um conceito definido e estruturado para essa palavra quando ele lança o primeiro manifesto surrealista em 1924, se fixando assim também como líder do movimento. Se você não é novo por aqui, você deve se lembrar desse nome lá do vídeo sobre o dadaísmo. E então, gente, nesse período do pós-Primeira Guerra, os artistas passam a trazer aspectos irracionais e incongruentes para as suas obras. Digamos que o dadaísmo abriu caminho para o surrealismo, até porque foram muitos dos artistas dadaístas que migraram para o surrealismo. André Breton, por exemplo, ele tinha sido expulso do movimento Dada antes de lançar o Manifesto Surrealista. E com isso, esses artistas acabaram levando muitos aspectos do dadaísmo para o surrealismo e que a gente vai falar ao longo desse vídeo. O surrealismo começou a dar seus primeiros sinais de vida com o lançamento da revista Literature, que teve a sua primeira edição publicada em 1919, antes do Manifesto, e ela foi publicada mensalmente até o ano de 1924. Os Três Mosqueteiros, como eles gostavam de se chamar, André Breton, Philippe Soupault e Louis Aragon, tinham como objetivo questionar radicalmente a atitude literária, o que acaba dando um tom irônico para o nome da revista, Literature. Na última edição da revista, em 1924, nós podemos ver a arte surrealista se aproximando cada vez mais com, por exemplo, a ilustre fotografia do artista Man Ray, Le Violon de Gris, onde ele traz a silhueta de uma mulher como se fosse um violino. Bom, gente, mas voltando para o manifesto, André Breton cita a obra de Freud como inspiração e influência para fazer arte surrealista. Ele fala sobre a importância dos sonhos e também traz um apelo a uma imaginação livre. Vou ler para vocês um trecho do manifesto. Entre tantos infortúnios por nós herdados, deve-se admitir que a maior liberdade de espírito nos foi concedida. Devemos cuidar de não fazer mau uso dela e reduzir a imaginação à servidão. Em outras palavras, isso é soltar a imaginação de preocupações estéticas, morais, da racionalidade. É libertar a imaginação de quaisquer amarras sociais. É trazer o estranho e o feio para a arte, porque afinal de contas, quem disse que a arte precisa ser bonita, pelo amor de Deus?
E para isso, eles usaram técnicas importadas da psicanálise, como a livre associação e a escrita automática, para assim permitir com que as imagens saíssem diretamente do inconsciente para as suas artes. A gente pode ver a influência do surrealismo até os dias de hoje. E para isso eu quero abrir um parêntese aqui para falar sobre este livro, O Ato Criativo, de Rick Rubin. Porque, coincidentemente, eu comecei a ler esse livro aqui exatamente no mesmo time que eu comecei a pesquisar sobre o surrealismo para fazer esse vídeo aqui. E o autor, o Rick Rubin, ele fala no livro praticamente tudo que os surrealistas já falavam no século XX. Sobre se desapegar do controle na hora que você está criando e deixar o seu inconsciente agir mais do que o seu lado racional. Eu particularmente acho isso fantástico. Se você é uma pessoa que não consegue se desapegar do controle na hora que você está criando, tudo bem. Continue se controlando e tá tudo certo. Mas voltando ao tema do vídeo, eu quero ler uma frase agora desse livro aqui. Não há um estilo único de pintura surrealista. Isso porque os artistas que se juntaram ao movimento, eles estavam completamente dispostos a mergulhar no inconsciente e fazer uma arte extremamente única, porque cada inconsciente é um só. Entretanto, nós podemos observar duas tendências que mais aparecem. A primeira é o automatismo, que é deixar que a mão desenhe livremente, aleatoriamente em cima do papel. Eu acho que isso lembra bastante a livre associação, só que trocando as palavras por desenho, sabe? Uma vibe tipo, ao invés de sentar no divã para falar em livre associação, eu vou deixar que minha mão fale através do papel. Eu acho que tem bem essa vibe. E a gente pode observar essa técnica nas obras de André Manson, por exemplo. A segunda tendência é os estados estranhos e alucinatórios. E com essa segunda tendência não tem jeito, né? Todo mundo vai se lembrar de Salvador Dalí, que apesar de ser um fascista, não dá pra fazer um vídeo falando sobre o surrealismo sem citar Dalí e as suas pinturas de sonhos. Outro artista que também traz bastantes composições irreais e oníricas é o René Magritte. Nesses dois casos, a gente pode observar a justaposição de objetos sem necessariamente um ter relação com o outro, o que fica mais claro ainda na obra do Telefone Lagosta, de Dalí, por exemplo. Ou então na obra da Xícara Peluda, da Meret Oppenheim. O nome da obra não é Xícara Peluda, esqueci. É Almoço em Pele, mas eu gosto tanto de chamar de Xícara Peluda que eu sempre esqueço o nome da obra de verdade. Os artistas surrealistas estavam fortemente influenciados por um sentimento de querer romper com o tradicional na arte, um sentimento que começou lá no Dada. Então, tanto os dadaístas quanto os surrealistas desafiavam as convenções estéticas tradicionais. Os dois movimentos foram uma resposta artística e cultural à racionalidade e aos padrões estabelecidos pela sociedade europeia do século XX. As obras surrealistas exploravam, como já foi dito milhões de vezes aqui nesse vídeo, exploravam o inconsciente. E em consequência disso, elas escapavam das restrições da razão e da lógica. E aqui nós temos um outro aspecto bem semelhante ao Dada, que é a falta ou a fuga da lógica. A diferença aqui no caso é a forma como
os artistas retratavam essa falta de lógica. No Dada é caos, desordem, destruição. No surrealismo, ela aparece através do inconsciente e dos sonhos. Salvador Dalí, ele desenvolveu um método chamado método crítico paranoico, onde nesse método ele queria gerar propositalmente alucinações autoinduzidas por técnicas como a privação de sono. E aí ele aproveitava também para adormecer sentado em uma cadeira, segurando os seus materiais artísticos para não chegar no sono profundo, não atingir o sono REM e acordar de repente com as imagens ali frescas e vivas na sua cabeça. Tem um artista italiano, Giorgio De Chirico, que ele influenciou essas pinturas surrealistas conhecidas como pinturas de sonhos. Giorgio, ele não era um surrealista e a maioria de suas pinturas é de 1910. E já nessa época, ele já tinha esse jeito peculiar e diferente de pintar, trazendo elementos oníricos e justaposição de objetos. Digamos que artistas como René Magritte, Max Ernst e Salvador Dalí pegaram emprestado essa forma de pintar de Giorgio De Chirico. Tem um artista que eu quero falar brevemente por ela, porque aqui no canal já tem um vídeo inteiro dedicado a contar a história da diva, que é a nossa querida Frida Kahlo. Porque o que acontece? A Frida, ela fez uma exposição em 1938 em Nova York. E essa exposição foi visitada por André Breton. E ele ficou fascinado com as pinturas da... Eita, eu ia tirando minha estrelinha. Ele ficou fascinado com as pinturas da Frida e acaba batizando de surrealista. Só que como a gente viu lá no vídeo sobre a história da Frida, quem não viu vai ver, ela rejeita totalmente o termo surrealista, porque segundo ela, nunca pintei meus sonhos. Sempre pintei a minha realidade. E de fato, gente, as obras da Frida são autobiográficas. Ela pintava coisas que aconteceram com ela de uma forma bastante peculiar, que pode até lembrar um sonho, mas era realidade. As pinturas da Frida traziam representações de coisas que aconteceram na sua vida real. E a chegada da Segunda Guerra marca o fim do surrealismo como um grupo unificado. Muitos fugiram para o México, outros para Nova York. Os artistas continuaram fazendo suas artes, né, mas cada um em seu lugar. E o movimento foi se dissipando e outros foram surgindo. E fica aí um spoiler do que tá para vir mais pra frente aqui no canal. Mas por enquanto vocês podem ficar com esse vídeo aí sobre o dadaísmo.